pensamos no futuro da indústria, geralmente nos vem à mente a imagem de máquinas e de robôs substituindo o trabalho do homem. No caso da indústria automotiva, por exemplo, isso já é realidade. O crescimento meteórico do consumo e a criação das linhas de montagem deram origem à automação industrial, que hoje é realidade ao redor do mundo. Sem os robôs e sistemas inteligentes que alavancam a produção industrial, cada um desses carros demoraria, no mínimo, 3 vezes mais para serem fabricados. As indústrias estão em constante evolução, adotando cada vez mais processos automatizados de fabricação. Com esses sistemas, a produtividade aumenta, os custos tendem a cair e a qualidade se torna cada vez mais consistente. E no meio de toda essa engrenagem, o trabalho do homem continua sendo fundamental. Os tecnólogos em automação industrial são profissionais extremamente capacitados, que constroem, controlam e aprimoram essas máquinas. O tecnólogo em automação industrial é uma peça-chave em uma linha de produção automatizada como essa. Esse profissional de graduação superior já se insere no mercado de trabalho rapidamente. Desenvolvem produtos de eletrônica, instrumentação, controle e supervisão de processos industriais, além de executarem projetos de máquinas inteligentes e componentes robotizados, cuidando também da instalação, do monitoramento e da manutenção desses sistemas. Ou seja, o tecnólogo em automação industrial deixa a instituição de ensino pronto para colocar a mão na massa. O Brasil é líder latino-americano na produção de robôs industriais, sistemas de longa vida útil com funções cada vez mais avançadas. Não é à toa que a demanda por tecnólogos em automação industrial segue crescendo. Uma fábrica dessa, sem uma automação e o conceito da automação aplicada e ela aplicada na prática, ela não teríamos condições de operar nesse tamanho, nessa complexidade e com o envolvimento do grupo de pessoas que nós temos. Mário, vendo essa indústria desse tamanho, enorme, eu imagino que tem milhões de processos acontecendo aqui ao mesmo tempo. Qual é a sua visão da automação industrial? Que é um processo completamente automatizado na mão de operadores numa célula de controle, que é a nossa sala de controle. Poucas pessoas interagindo na área, não estão expostas a risco, né? E a automação te gerando os números, o controle e, com isso, uma produtividade excelente que a gente, com certeza, vai atingir em pouco tempo. Nossa! Tá parecendo a NASA isso aqui. Se tu te remete a um tempo passado, o operador tinha que estar na área e, como são muitos equipamentos e muitos processos, tu não tinha isso full time, né? Ou online como é hoje. Hoje tu tem cada processo, cada etapa do processo, desde o início até o fim, monitorado. E o que está acontecendo em cada painel desse aqui que a gente está vendo? Cada painel tem a sua equipe que está controlando uma parte do processo. E bota processo nisso. Tudo começa na plantação do eucalipto, que chega no pátio da empresa como toras. Depois, elas são tratadas e picadas para que a fibra da celulose seja extraída. A produtividade e a qualidade dessa produtividade, ela é extremamente controlada, né? Por quê? Porque a automação está fazendo esse link entre a instrumentação, a mecânica, a elétrica, todos os contextos de especialidades, elas estão sendo monitoradas e controladas pela automação. Resumindo, a automação está no controle de tudo. Na velocidade das bombas, fluxo da fibra, temperatura, espessura de folha e um monte de processos. Então lá a gente praticamente não vai ver ninguém trabalhando, só máquina. Só a máquina, exatamente. A máquina realizando o seu trabalho e as pessoas estão trabalhando aonde? Na sala de controle. Lá naquela sala de controle. Exatamente. Então essa é a folha de celulose. Essa é a folha de celulose. Esse é o nosso produto.
Daí para frente, o produto é embalado e colocado em fardos, ou seja, está pronto para sair da fábrica. Aqui na Faculdade Senai de Tecnologia em Porto Alegre, um grupo de alunos está preparando um trabalho na área mais avançada em automação, a robótica. É um curso bastante voltado para aplicação, né, e foco em problemas reais que as empresas têm. O aluno formado como tecnólogo, ele está plenamente apto a fazer qualquer tipo de pós-graduação, desde a especialização até mestrado e doutorado, e às vezes ele pode até mesmo complementar, fazendo, se quiser, alguma outra faculdade, como engenharia, por exemplo. Eu escolhi a automação industrial porque ela abrange a área da eletrônica, da mecânica, da informática, tudo numa coisa só. Cada peça vai ser solicitada por um botão. Show de bola, tá embarcado já o programa aqui. Com a idade que eu tô, eu já ia ter uma profissão mais cedo, para depois correr atrás de uma engenharia, de um mestrado, alguma coisa assim. Então acho que foi questão assim do tempo que eu ia levar para terminar o curso. No passado, um robô atuando na indústria era uma raridade. Hoje, como acabamos de ver, esses mecanismos engenhosos fazem parte do universo dos tecnólogos em automação industrial desde a formação e continuarão fazendo parte do cotidiano desses profissionais no mercado. E como falamos de passado e presente, que tal focarmos no futuro? Além de facilitarem as operações das indústrias, as tecnologias de automação também geram sistemas mais eficientes e inteligentes para o nosso dia a dia, como é o caso da medição de energia. Hoje podemos contar com medidores individuais em nossas casas, que registram o consumo com precisão. Agora, o foco é o futuro da automação industrial. Então, nós vamos conhecer profissionais da empresa Elster, especializada em tecnologias automatizadas de medição. O Stênio é um deles. A sua história como tecnólogo em automação industrial começou cedo. Stênio, eu queria saber que caminhos que te levaram para escolher trabalhar com automação industrial? Já lá na infância, nasce aquela curiosidade, aquela vontade de querer saber como as coisas funcionam, de querer desmontar as coisas do pai, querer usar ferramenta. Estragou muito radinho. Muito radinho, e quando montava sempre sobrava uma peça, eu não sabia o que era. Então, acho que isso foi o principal direcionador assim, para essa escolha. E como é que foi até chegar aqui? Eu comecei como técnico de automação industrial, então comecei minha carreira nas empresas do ramo automotivo, grandes empresas, e trabalhei nessa época muito com a parte de metal mecânico. Só que a automação industrial ela te habilita também para trabalhar com a elétrica e eletrônica. E a Elster me trouxe esse desafio de trabalhar, desenvolver uma outra parte que eu havia estudado e que eu não havia desenvolvido muito bem. Gestão, suporte, desenvolvimento, são diversas as áreas de trabalho dentro da empresa. Conforme nós falamos lá na engenharia de produto, aquele produto que é desenvolvido lá, ele sai da engenharia de produto e ele vem para engenharia de processo para produção. Então quer dizer que automação não é só processos com robôs? Não, Flávia. Muitas vezes as pessoas associam a automação a melhorar um processo de movimentação. Mas a automação em si, ela visa resolver um problema e facilitar um problema otimizando o recurso. Hoje nós conhecemos uma profissão que tem uma relação firme e direta com o nosso futuro, com o futuro da indústria e da economia global. Os tecnólogos em automação industrial ainda vão desenvolver tecnologias que agora parecem impensáveis, como os robôs já foram um dia. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa incursão por esse universo tão promissor. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!
Vamos começar aqui a nossa aula, né, de eletricidade industrial. Nossa primeira aula. Vamos falar um pouco sobre componentes elétricos, cabos elétricos, ferramentas, partidas diretas, né? Falar um pouco, né, partidas com reversão, motores elétricos. Então, no decorrer ao curso, nós vai ter, né, esses componentes, né, falando sobre esses tipos, né, de utilização. Então, para iniciar hoje a nossa aula, vamos falar sobre dispositivo de proteção que faz parte dos componentes elétricos. Ah, professor, mas eu vi isso na aula predial, mas é importante relembrarmos, né, sobre cada finalidade e função de cada dispositivo desse na nossa aula. Hoje, né, nós temos esse dispositivo que é chamado de DPS. Esse aqui é um DPS trifásico, então ele consegue entrar as 3 fases nele aqui e sair apenas uma, né, para o aterramento. Então, esse DPS, o seu serviço dele é contra surtos, né? Dispositivo de proteção contra surto. O nome dele, né, DPS, significa dispositivo de proteção contra surto. Então, em qualquer surto que você tiver na sua rede, ele vai estar protegendo os seus equipamentos, né, para que não venha a ocorrer de queimar ou algo dessa forma. Por que que nós utilizamos eles em área de indústria? Porque a indústria tem muito coisas eletrônicas, né, CLPs, inversor de frequência, soft start, né? Então isso vai muita coisa eletrônica, muitos contatos eletrônicos, né, que faz parte daí dos nossos painéis industriais e aonde que ele vai fazer o seu funcionamento, né? Proteger é um dos dispositivos de proteção desses equipamentos aí. Embora seja mais conhecido no setor elétrico, é relevante abordar esse assunto no campo de arquitetura, né? Uma vez que os profissionais, como eletricistas, engenheiros e montadores de painéis, têm conhecimento sobre a importância de proteger não apenas equipamentos domésticos, mas também transformadores, luminárias urbanas, tubulações de empresas, linhas de telecomunicações e painéis, né, de energia solar e quadros de distribuição em edifícios, entre outros. As aplicações para esse DPS, né, são diversas, mas podem ser divididas com 3 classes distintas. Vamos lá, primeira classe, né? Dispositivos são capazes de drenar correntes parciais geradas por rádio. Então, qualquer tipo de corrente, né, que é gerada por raio parcial, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa drenagem, aí, né, para o seu dispositivo, recomendando para áreas urbanas, periféricas e rurais, expostas e descargas atmosferas diretas. Classe 2. Os dispositivos que protegem contra correntes induzidas por descargas atmosferas indiretas em edifícios. E a nossa classe 3 são dispositivos instalados próximo a equipamentos conectados à rede elétrica. Então, se você tem um dispositivo, né, próximo a conectado a uma rede elétrica de dados telefônicos ou fornecedor de proteção adicional, né, aquelas redes de telefonia, antigamente existia muito, né, nas ruas, aqueles painéis de telefonia, né, de cabeamento, onde chegava a rede ali. Então, usava o DPS, né, para proteger esses tipos de equipamentos. Todas essas classes de DPS são fundamentais para garantir o quê? A segurança elétrica, né, em nível individual e coletivo. Nos projetos e edificações, especialmente importante destacar a importância do DPS, que protege contra surtos mais simples, porém, o potencialmente perigoso para residências e estabelecimentos, né, comerciais. Vamos lá. Temos aí um disjuntor, né? Esse disjuntor aqui é outro dispositivo, né? Onde você consegue ver aqui a sua norma, ela é de 50 a 60 Hz, né? Esse aqui é um disjuntor de 6.000 mA, né? 6 ampere também. Ele consegue detectar, é um disjuntor de comando, né? Podemos usar ele. Para que serve esse disjuntor? São um dispositivo que tem função de proteger as instalações elétricas, desligando a energia automaticamente em caso de curtos-circuitos e sobrecargas, que foram as principais causas de incêndio de origem elétrica em residências, né, no país, no ano de 2020. Então, por quê? Às vezes foi um disjuntor mal dimensionado, né, aonde que teve um curto, né, algum fio, e ele não desarmou. Por quê? Antigamente usava muito aqueles disjuntor soprano, aqueles antigão. Deixa eu ver se nós vimos uma imagem dele aqui.
Esse aqui é os famosos disjuntores, né, que eram utilizados antigamente. Por que que ele, né, ele não desarmava fácil? Porque o disjuntor, ele é um termomagnético, né? Esse aqui era apenas magnético, ele não era termo, né? Então, o que que acontecia? Se havia um calor no fio, né, ele suportava um calor, ele não iria desarmar porque ele não tinha essa eficiência, né? Ele é um dispositivo NEMA, onde que você consegue verificar, ó. Hoje é utilizado mais para seccionamento, né? Ele é quase um disjuntor de caixa moldada. Olha o tamanho dele aí. Então, se houvesse um curto, né, ele não iria desarmar instantaneamente. Ele ia, né, apenas se tivesse um curto, na verdade. Se tivesse um aquecimento no fio, né, ele não iria desarmar porque ele não tinha essa proteção. Hoje, enfim, o pessoal viu, né, que isso era bem eficaz, principalmente na área industrial, onde que precisa, né, manter muitos equipamentos seguros, né. Aí nós começou a fabricar, né, esses disjuntores já, né, que são termomagnéticos. Então, através de temperaturas altas, eles vão desarmar e através de, né, curtos circuitos eles também vão desarmar, fazendo que o quê? Protege, né, os circuitos. Um curto-circuito acontece quando fios energizados com cargas elétricas opostas, né, se tocam. Isso causa um aumento repetido e extremo de temperatura, que pode facilmente iniciar um incêndio. Já a sobrecarga ocorre, por exemplo, quando ligamos mais equipamentos em uma tomada, né, onde que ela vem aquecer, então aqueles equipamentos todos ligados ela vai aquecer. É por isso que deveria ser proibido o T, né? O T deveria ser proibido, né? Principalmente na área residual, mas infelizmente usamos bastante aí. E ligando suporta geralmente o aquecimento excessivo. Então o que que ele vai fazer? Aqueceu, ele vai proteger, né, o seu equipamento para o curto, fazendo com que o disjuntor desarme. Além de proteger, o disjuntor também permite ligar e desligar manualmente a instalação ou parte dela. Quando for preciso realizar alguma manutenção na rede elétrica, como trocar lâmpadas, por exemplo. Temos esse DR, é um dispositivo, né, de segurança residual. Então, todo mundo já sabe, né, para que o DR serve, né? Nós vimos aí na área de eletricidade predial, é um dispositivo diferencial residual, ou DR é um dispositivo de segurança utilizado em instalações elétricas. Sua função é detectar pequenas fugas de corrente em curtos elétricos, né? Então, ele consegue detectar aquele milésimo, né, curto que teve, aquela corrente que teve, aquele choquinho de chuveiro, né? Ele vai detectar ali e ele vai desarmar para proteger, né, o homem aí do acidente, né? Então a corrente em curto de circuitos elétricos, acionado o desligamento, imediata alimentação e evitando que ocorra acidentes. Essas fugas podem acontecer por diferentes razões: um toque acidental, um fio desencapado ou o uso de equipamentos elétricos em áreas molhadas, ou até mesmo um brinquedo, né, que foi inserido na tomada por uma criança. Os fusíveis. Os fusíveis protegem os circuitos elétricos contra danos causados por sobrecargas de corrente e pode provocar incêndios, explosões e outros acidentes de origem elétrica. Então, você pode ver que um fusível ele é utilizado bastante, principalmente em área eletrônica. Então, se você for numa área eletrônica, você vai ver que aquele fusível ali ele é bastante, né, utilizado para proteger aquele equipamento, principalmente equipamentos de contracurtos. E utilizamos eles também em rede industrial. Então, há vários tipos de fusíveis, né, que utilizamos aí para proteger o equipamento. Ele tem um fio, né, dentro dele, ali um condutorzinho, e ele suporta até tal carga. Então, se passou, tipo, ele suporta até 25 amperes. Passou de 25, 26, 27 amperes, ele vai se romper para que ele proteja o equipamento, não venha, né, afetar aí o equipamento, né. Um fusível é construído, né, em versão rápida e retardado, pois pode ser utilizado em instalações elétricas, que exige maior confiabilidade em proteção de motores na versão retardada. Os fusíveis mais utilizados são o tipo, né, NH e de acerto, né. Aqui um dos modelos. O NH são indicados para circuitos, né, nos quais ocorrem picos de corrente, bem como onde existam cargas reativas, que são as cargas indutivas e capacitivas. Essas, né, são as partes que compõem um fusível NH, né, e base conheça mais detalhes sobre os componentes. Então aqui, né, são os fusíveis, né, chamado NH, que é a tampa, que é o fusível, né, que vai dentro, né, a proteção, o parafuso de ajuste,
o anel de proteção e a base. Dentro da indústria hoje utilizamos vários tipos de fusíveis, né? Então tem esse tipo de fusível, utiliza bastante em carro, esse aqui, né? Você tá vendo que aqui dentro você consegue, né, ver um condutor, né, onde que vai passar a corrente para cá. Então ele vai suportar até um certo tipo de corrente. Usamos isso aqui bastante também dentro de indústria, principalmente painéis eletrônicos, né? Onde tem muita software, muito inversor de frequência, utiliza bastante ele também. E tem, né, a chave seccionadora fusível, né, que é bastante utilizado também, né. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Esse aqui é o elo fusível, usamos em redes de média e alta tensão, né, onde a gente consegue fazer essa proteção dele. E temos, né, e esse aqui é uma chave seccionadora, né? Então você abre ele aqui, né? Ele para de passar corrente. E se um desses queimar, né? Ele vai evitar passar corrente de um equipamento para o outro. Lembrando, pessoal, quando você for abrir aqui, né? Você tem que ter uma manha, né? Tem que pegar ele aqui e abrir ele rápido para que ele não crie arco. Porque se você abrir ele devagar, né? Ele pode criar um arco aqui, né? Fazendo aí acontecendo um acidente. E da forma de fechar também. Aqui são os modelos antigos de fusíveis, né? Modelos antigos. Tem essa chave seccionadora também de fusível, né? De proteção. Então a gente trabalha com vários tipos, né, de fusíveis dentro da indústria e dentro industrial, para proteger, né, os equipamentos. Voltando aqui de novo no nosso slide. E vamos também falar um pouco sobre o disjuntor motor, né? O disjuntor motor é um dispositivo que sozinho desempenha um papel de manobra e proteção do CUTS elétrico. Então você consegue nele aqui, ó, você consegue regular aqui a corrente do seu motor. Então quando ele chegar nessa corrente aqui, ele vai chegar a desarmar, né? Protegendo o quê? O seu equipamento, protegendo o seu motor. Ele permite substituir o mesmo tempo de botoeiras, fuzis, relé térmico, contator nas indústrias. É utilizado para acionar de motores de, né, até 100 DA. Em uma instalação ou comando elétrico, o disjuntor motor deve ser especificado de maneira em que a corrente térmica de ajuste range de corrente contemple a corrente nominal, considerando seu fator de serviço, que é o IN versus o FS, né? O fator de serviço, né, demonstra que a situação do motor pode, né, trabalhar sem ser prejudicada. Exemplo, FS 1.1 quer dizer que o motor pode superar a sua potência nominal em até 10%. Então, né, se a gente compra um motor para trabalhar em FS, quando ele chegar ao pico de corrente, né, que é o IN, ele ainda consegue suportar, né, essa potência nominal até 10% antes de desarmar. Vamos falar um pouco sobre botoeiras. Botoeiras não tem segredo, temos botoeiras chave seletora, que é essa aqui. Esses aqui são botoeiras com repulsão por mola, né? Isso aqui é uma chave de emergência. Então, essas botoeiras não tem segredo. Por quê? Nelas aqui embaixo vai ter um contato NF e NA. O que é contato NF e NA? São contatos normalmente abertos e fechados, né? Então você consegue ver aqui, né? Alguns botoeiros, aqui o modelo aqui, ó. Então sempre o 1 e o 2 é normalmente fechado, o 3 e o 4 é normalmente aberto. Então 1 e 2 é fechado, 21 e 22 é fechado, o 11 e o 12 é fechado, né? Quando você vê o 13 e 14 é aberto, né? O 22 e 24 é aberto, o 23 e 24 é aberto, né? O 3 e o 4 será aberto. Então isso aqui virou uma regra dentro da elétrica, viu? Então vocês têm que, né, normalizar com esses tipos, né, de botoeiras aqui, ó. Temos botoeiras de emergência, né? Isso aqui é um contato da botoeira de relé, é esse mesmo aqui, né? Então, se você desparafusar ele aqui, ó, você consegue arrancar e trocar. Eu preciso de duas botoeiras que ligam dois motores. Então, você coloca duas botoeiras em um botão só, né? Aonde que o motor, né, consegue fazer a sua partida. Aqui é o símbolo dela, né? Uma botoeira normalmente aberta, 3 e 4, tá vendo? E a fechada, que é 1 e número 2. Então, essas botoeiras é bastante utilizada para ligar e desligar o motor bem no seu seccionamento, né?
As butoeiras, as butoeiras são dispositivos de comando que têm a função de estabelecer ou interromper a carga do circuito de comando a partir de um acionamento manual. Elas possuem cores que seguem um padrão de acordo com a sua função, né? Às vezes, se um motor ligado, ele tem que ser verde, se um motor desliga, ele tem que ser vermelho, né? Fica em cada butoeira para conhecer sua função. Aqui é só apenas a função, né? Aqui é outra forma de butoeira, né? Liga e desliga. A sinalização do funcionamento de uma máquina é realizada por meio de buzinas e campainhas ou por sinalizadores luminosos, com cores determinadas por normas, né? Os sinalizadores luminosos em falha, emergência, né? Então, todos esses acionadores luminosos, esses LEDs, eles vão estar acionando conforme é o padrão da NR10, né? E vamos falar um pouco também sobre, desculpa, pessoal, condutores elétricos. Vamos falar um pouco aí sobre condutores elétricos, né? Você sabe qual que é o material, né? O qual, sem ele, não é possível fazer uma instalação elétrica? É claro que é o condutor, né? Mas se você não sabe mesmo que são condutores elétricos, isolante elétrico, sabe como funciona e quais são os seus tipos de condutores elétricos. Vamos lá. Todo esse material, ouro, latão, alumínio, ferro, né? Eles são condutores elétricos, cobre, chumbo, bronze e aço. Mas tem uns que são melhores que os outros. Então, a gente às vezes até pergunta, qual é o melhor condutor? Muitas pessoas falam que é o ouro, né? E normalmente o ouro não está na primeira classe como o melhor condutor elétrico, né? Uma vez que a corrente elétrica diz a respeito ao movimento coordenado de elétricos, é aquele quando ela se ordena, né, e vai passar através de um condutor, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vamos supor que aqui é um condutor elétrico, certo? Não, deixa eu ver o melhor aqui. Calma aí. Aqui é um condutor elétrico, certo? E aqui vai, né, vários tipos de elétrons, né? Aqui vai vários tipos de elétrons, né? Passando nesse condutor. Ó, vários tipos de elétrons passando, percorrendo nesse condutor. Vamos supor que isso aqui é um fio de 10 milímetros, né? Então, se esse condutor ele tem a resistividade menor, esses elétrons, né, vão percorrer livremente aqui dentro, né? De uma forma ordenada, né? Onde elas conseguem, né? Ir pelo esse condutor. Mas quando, né, a gente não tem um condutor normal, seja um condutor fora do padrão, um condutor que ele tem uma resistividade maior, né? Então, eles vai percorrer, né, com mais dificuldade dentro, né, do nosso componente elétrico. Para isso, pessoal, eu trouxe aqui uma tabela de, né, os melhores condutores. Qual desses aços são os melhores condutores? Qual desses minérios são os melhores condutores? Para isso, né, viemos aqui falar. O prata, né, ele tem uma condutibilidade de 62,5, então ele está em primeiro lugar. É um dos melhores condutores que a gente tem aí, né, para alto custo, né? O problema é que o seu alto custo ele dificulta, né, a gente trabalhar com ele. Agora, se imagina, se o cobra, o pessoal tá matando aí, roubando, né, o cobra aí, falta destruir, né, as casas da gente para roubar os fios. Imagina se fosse, né, todo banhado a prata, né? O condutor fosse todo banhado a prata. Então, seria mais, né, complicado aí. E segundo lugar, o cobre. O bom dele, porque ele tem aí 61 milímetros quadrados, né, de condutibilidade, né, considerado custo e benefício, é o segundo melhor condutor aí, e é barato, né, para manuseio de trabalho, né, então o pessoal consegue colocar o cobre aí para estar trabalhando com ele, né, na hora de fazer a função. E temos, né, o alumínio, né, em quarto lugar. Em terceiro era o ouro, desculpa, eu acho que cortou essa falha aqui, vou até anotar aqui. O terceiro era o ouro, né? Onde a condutibilidade dele é inferior, né? Mas, né? Com o prata, que é em primeiro lugar, às vezes encontramos sim em placas eletrônicas, ó, locais onde que precisa, né, de uma especificação melhor, né? Uma precisão melhor, né, de elétrons para percorrer. Então você consegue ver alguns pingos de soldas feito por cobres ali em algumas placas eletrônicas, né? E temos o alumínio, né, que a capacidade dele é 34,2, bastante baixa, mas é um material que se destaca aí, principalmente nas redes de médias e altas para condutores elétricos utilizados. Depois do cobre é o mais utilizado.
Além de ser extremamente eficiente, né, com um valor acessível, o alumínio também destaca por apresentar maior dimensionamento e leveza durante o uso. Então, ele é um material mais leve, ele é um material mais flexível, você está trabalhando com ele para você estar montando, né, fazendo vários tipos aí de materiais em cima dele aí. Antes de eu, né, passar, eu quero passar um pequeno vídeo para vocês aqui. Você está assistindo, né, esse vídeo aqui. Olha só um minutinho. O que pessoas extremamente produtivas, como Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates, usam para conseguir fazer tanta... Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo da Elétrica. Nesse vídeo eu trouxe para vocês diferentes tipos de botoeiras. Vamos lá, pessoal! Bem, pessoal, nesse vídeo eu trouxe para vocês aqui alguns tipos de botões, né? Alguns tipos de acionamentos, tá? Esses botões foram disponibilizados pela Altronic. Mais informações sobre esse tipo de acionamento você encontra aqui na descrição do vídeo. Então, eu preparei aqui alguns modelos de botões, né? Que são os mais comuns aí utilizados em eletricidade, comandos elétricos em geral. O primeiro que eu queria mostrar para vocês é o botão com retenção, tá? O que é o botão com retenção, pessoal? Ele tem essa chave seletora, tá? E ele tem duas posições, ligado e desligado. No caso dessa botão com retenção aqui, eu tenho 3 posições, tá? Eu tenho uma posição esquerda, posição central, que é desligada, e a posição direita, que é ligada, tá? E a gente tem aqui 2 blocos de contatos. Nesse caso aqui, eles são 2 blocos de contatos normalmente abertos, tá? Para fazer acionamento. Qual que seria a vantagem do botão com retenção, né, do acionamento com retenção? Ele necessita apenas de uma chave para ligar e desligar. Então, com esse contato aqui, eu consigo ligar e desligar um circuito, enfim, algum acionamento, seja um comando e etc. Tá? A grande desvantagem, pessoal, desse botão com retenção, quando você liga ele, se houver uma falha de energia elétrica e acabou a energia elétrica e o seu equipamento ficou ligado, ele vai desligar porque não tem mais energia elétrica. Só que o botão ele continua retido na posição ligado. Então, quando voltar a energia elétrica, sua máquina ou seu circuito ele vai começar a funcionar de onde estava, ele vai continuar funcionando. Isso pode ser uma ameaça na questão de segurança, tá? Então, é bom dar uma olhada aí se o botão com retenção vai ser o mais indicado para a sua utilização, para o circuito que você está trabalhando aí. O outro modelo que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é um modelo que a gente já trabalhou em algumas atividades nossas aí, que é o botão pulsador, né, ou o botão sem retenção, tá? Esse botão sem retenção, ele tem várias utilizações, tá? A gente poderia lembrar dele como botão de campainha. Ele pode ser usado como botão de campainha. Então, ele pode ser usado quando eu quero acionar um circuito por um curto período de tempo, apenas quando eu estiver lá com o meu dedo acionado, ok? Ou eu posso usar ele com o contato de selo, como a gente já viu em alguns vídeos anteriores aí, tá? Então, a vantagem desse botão, né, quando utilizado com o contato de selo, caso haja uma falha de energia, né, caso haja a perda da energia elétrica, o seu circuito ele desliga e quando retornar a energia elétrica, ele vai se manter desligado até que você vá lá e rearme esse circuito, quer dizer, religue esse circuito. Então, trabalhando com contato de selo, ele tem essa grande vantagem. A desvantagem é que para trabalhar com ele, você vai precisar de um botão liga e um botão desliga, tá? Então, a gente vai trabalhar com pelo menos 2 botões aí, tá? Eu tenho esse outro modelo aqui, ó, que seria um modelo em que eu tenho os dois, o vermelho e o verde, para ligar e desligar. Então, ele trabalha aí com os contatos já preparados para ser um botão liga-desliga. Quer dizer, ele vai ter lá os 2 contatos, que é o contato de liga e o contato desliga, né? Um botão verde, né, indicando aqui o liga e um botão indicando o desliga. Mas ele também é um botão do tipo pulsador, só que ele tem esse modelo diferente, que é um modelo para 2
né, botões juntos. Então dá esse design diferenciado aí, tá? E eu ainda tenho esse outro aqui, ó, que é importante falar dele, que é o botão do tipo cogumelo, tá? Que é o botão de emergência. Então esse botão do tipo cogumelo, ele é acionado por pressão, então eu pressiono e aí o meu contato se aciona, a gente consegue ver aqui, ó, contato desacionado, contato acionado. Então quando eu aperto ele, o contato fica acionado. Para mim desacionar esse contato, eu tenho que vir aqui e girar para ele poder abrir, né, o meu circuito, quer dizer, liberar da situação de emergência. Então esse botão aqui, ele é utilizado em emergência, tá? Usando a pressão para o acionamento. Então ele é exclusivo aí para botões de emergência. Ok, pessoal? Geralmente os contatos que vão desligar, os de emergência e os botões que desligam o circuito, eles têm contatos normalmente fechados. E os que vão ligar têm contatos normalmente abertos, tá? Isso aí é uma questão lá do comandos elétricos mesmo, dos diagramas, né? A gente já viu aí um vídeo falando sobre os contatos, os tipos de contatos. Então trouxe para vocês aí, pessoal, alguns tipos de botões de acionamento, né? Tanto para ligar, quanto desligar, quanto botão de emergência. É importante a gente saber os variados tipos de botões que a gente vai ter aí, para a gente poder utilizar nos nossos projetos. E se tiver gostado desse vídeo, pessoal, curte. Então, pessoal, né, vimos aí, né, um vídeo aí falando sobre alguns componentes elétricos. Eu preciso trazer, é necessário trazer isso para vocês, né? Na próxima aula vamos falar um pouco sobre parte direta, como funciona a corrente alternada, a parte de fechamento de motor, algumas pontas, né? Motor de 6 pontas, fechamento de motor estrela triângulo. É interessante, né? Antes de a gente começar a entrar sobre partidas, como que funciona o modelo de algumas partidas, né? Então, quero agradecer a todos vocês, né, que assistiram essa aula de hoje, né? Espero que vocês venham entrar na próxima aula, né? Sentir a falta de nossos amigos alunos aqui hoje e convido vocês a participar, né? Mais das nossas aulas aí, para que não deixe, né, as atividades em cima da hora, tirar as dúvidas depois das web aula, né? Para não ficar muito em cima, né? E a gente ter que ficar fazendo esse deslocamento com todos vocês, ok? Agradeço a todos vocês, né? E desde já, então, eu agradeço a todos.